Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem, estou falando diretamente de Brasília, edição especial do Altispod aqui na Clínica Speciale. Tem sido uma experiência incrível. Esse projeto aí do Altispod itinerante, a ideia era justamente sair da minha bolha ali do interior de São Paulo, conhecer mais profissionais, mais espaços, mais clínicas, mais famílias, mais pessoas que vivem nesse universo, né? A ideia de conectar. Então, você que está aí nos assistindo, se você não tiver inscrito no canal, já me dá essa moral, galera. Me dá essa moral. Se inscreve, deixa seu joinha, comenta, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais famílias. O propósito daqui é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias. Então, me ajudem aí nesse projeto. E o bate-papo de hoje é um tema que muito me interessa, né? Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou um trem desgovernado, preciso aprender mais como melhorar minhas funções executivas, não é mesmo? Então, a gente vai conversar sobre o TDAH em adultos. E o meu convidado é Yuri Maia, do TDAH Descomplicado. Uma salva de palmas! Muito obrigado pelo convite, Mirela. É uma honra estar aqui no Altispod, porque a pauta da inclusão da neurodiversidade é algo que extrapola qualquer barreira, né? E a gente sabe que tem uma boa prevalência de pessoas que têm autismo com TDAH. Então, Sim. Eu quero agradecer, tá? O convite é muito especial estar aqui para trocar ideias sobre esse assunto, tá? Boa noite para você que está assistindo aí também. Obrigado pela audiência e vamos trocar uma ideia hoje aqui sobre TDAH. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou participar. O seu perfil é uma referência, eu já era seguidora, né? Acompanho muito seu conteúdo e me ajudou muito a esclarecendo, né, dúvidas. Eu tive diagnóstico meu de TDAH recente. E olha, é incrível, eu nunca, mesmo estudando com o Arthur, já tenho 4 anos e meio aí que eu tô nessa jornada do autismo por conta do meu filho, eu não me reconhecia quando eu via sobre TDAH, porque eu pensava, desatenção, mas eu pensava, mas eu sou tão atenta, pareço uma parabólica ligada e chega tudo na minha cabeça, enfim, eu não me reconhecia, porque eu, de fato, não tinha um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, né? E foi bastante importante agora buscar esse conhecimento e tentar melhorar. E conta pra gente um pouquinho da tua jornada. Como que aconteceu o TDAH Descomplicado? Isso aí tem uns 8 anos já. O TDAH Descomplicado, ele surgiu em 2015. Então vai fazer 8 anos agora, em setembro. E surgiu o seguinte, eu fui diagnosticado com TDAH aos 7 anos de idade. Tive muita dificuldade na infância, adolescência, fase adulta. Dificuldades marcantes que eu cito, eu narro essas dificuldades nas minhas redes sociais, no YouTube, etc. E em 2015 eu já estava em tratamento com uma terapeuta aqui de Brasília que me ajudou muito. Apesar de eu já saber do TDAH, eu nunca tinha feito aquela ligação entre muitas coisas que aconteciam na minha vida e aconteciam até então, até 2015, até tempos recentes, de fatos relacionados as características do transtorno, mais ou menos talvez o que você teve, o fato de você ter tido dificuldades, mas que não foi suficiente para, nossa, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu tenho um TDAH? Enfim, e aí eu tive essa plena consciência através dessa terapia. E iluminou tanto a minha mente que teve um dia da terapia que eu falei assim, o nome dela é Dilma Guimarães. Eu falei assim, Dilma, eu gostei tanto da sessão de hoje, do que eu descobri hoje, que eu acho que eu vou pegar minha câmera, vou abrir lá quando eu chegar em casa e vou começar a falar sobre TDAH. Aí ela ficou assim, feliz, levantei lá do divã, né? Ela deu uma tapinha assim no meu ombro e falou assim, eu acho que é uma ótima ideia e vai fazer muito sucesso. Eu falei, será? Não sei. E aí, de repente, eu fiz o meu primeiro vídeo naquela mesma noite, abri minha câmera, comecei a falar sobre o TDAH. Falei, olha, gente, eu vou falar aqui um pouco sobre o TDAH, que é um transtorno que eu tenho, que vem impactando muito a minha vida, e vou contar essas histórias para vocês. E já no primeiro dia eu tive 70 seguidores.
No segundo dia foi 145, mais ou menos, e as pessoas começaram a se identificar. Eu tenho memórias vivas da minha infância desde os 3, 4, principalmente os 4 anos de idade em diante. E lembro das coisas que aconteciam por causa do TDAH. Então, desde muito cedo, muitas mães e pais começaram a me seguir, a se identificar. Hoje tem uma proporção mais ou menos metade pais, metade adultos com TDAH, mas ainda assim a minha maior conexão são com os pais, porque eu narro muitas situações da infância que são que batem, né, com sintomas que seus filhos têm, por exemplo. Então, desde então, eu me uni a várias pessoas, estudo o TDAH praticamente diariamente, criei cursos, mentorias, com a ajuda de profissionais, né? Eu tenho responsáveis técnicos que são psicólogas, psiquiatra também que faz parte do corpo. Legal. Então, é tudo feito com muita responsabilidade, né? Para quem não sabe, a minha formação, sou formado em administração pela Universidade de Brasília, e essa própria formação fez parte da minha história com o TDAH, porque não poderia ser mais atípico do que eu ter tentado 4 anos para entrar na Universidade de Brasília, porque eu queria muito aquilo na época, e mais 8 anos para formar. Então foram 12 anos do início do sonho até o diploma, mas não desisti. Então tudo que eu acumulei de experiência nesse período, em outros também, em outras situações da minha vida, eu trago para as pessoas que me seguem em formas de histórias, em formas de mentalidade, em formas de como encarar, como tratar da melhor forma, como tornar a vida um pouco menos penosa, porque tem como sim, né? Então, venho realizando esse trabalho já há vários anos e tô aí. Inclusive, nos últimos 4, 5 anos, eu tenho me engajado bastante na causa política, porque eu observei, por exemplo, nós atualmente temos uma lei aprovada que é a 14254 de 2021, e ela passou por vários entraves durante muitos anos. Muitas pessoas ajudaram e colaboraram. Eu fui uma delas, em alguns momentos, mas o que eu percebi é que eu entrava no site ali do Congresso e via que já estava mais de 1 ano na mão de um relator, de um deputado, e nada acontecia. Paralisado. E aí eu ia lá, falei, cara, eu moro em Brasília, né? Eu acho que eu vou pegar meu carro, eu vou bem ali, eu tô a 5 minutos do Congresso, e comecei a conversar com o deputado, falei assim, por que não tá andando? Você tá com alguma dúvida? Quer que eu ajude? E aí a coisa foi criando forma. E eu acho isso importante, porque o movimento, ele causa transformação. A gente precisa primeiro se mover para que a coisa crie forma. Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de começar, contando rapidamente sobre a criação do Altispod. E veja que não apenas o movimento com o Altispod, mas também o que você vem fazendo lá na sua cidade, sim, é o movimento que vai criando alguma coisa, criando forma. Exato. Né? Então tem que ter esse tipo de mobilidade. Então, faço parte aí do grupo de pessoas com TDAH, procuro dar minha contribuição, procuro pressionar de uma forma positiva os nossos parlamentares e venho ajudando dessa forma. Você sabe que isso, né, de dizer que não precisa ser tão penoso, né? Eu, como eu disse, eu não me reconhecia nem nada, e tem um neuropediatra, o Dr. Paulo Liberalesso, que ele acompanha o Arthur hoje, e é um grande parceiro e amigo meu. Eu estava fazendo uma rotina de gravações, tipo, uma atrás da outra, porque quando a gente faz essas edições itinerantes, a gente chega a gravar 12, ontem foi o quê, gente? 14 horas nós ficamos, de manhã até de noitão, né? E é uma coisa de louco, assim, só o Juninho e a Lara aqui, que é o pessoal da equipe que aguenta esse nosso ritmo desenfreado aqui. Uhum. E ele estava junto lá, ele participou já várias vezes do podcast, e ele me assistindo ali, né? Naquele dia, o final de semana. E aí ele falou assim, Mirela, você precisa de ajuda, bem? E aí tava com amigas ali e tudo, e ele falando pra elas, vocês precisam dar uma olhada aqui na Mirela, né, não tá legal. E eu assim, mas por quê, doutor? Ele, você, tipo, muito bagunçada com as coisas, desgovernado e tal. E eu falei assim, nossa, mas eu achei que eu rendi tanto. Tipo, aí ele rendeu. Você rendeu, mas não precisa ser tão penoso assim pra você, né? Aí ele falou, disfunção executiva, você se perde muito, assim, pra organizar, perde tempo, não otimiza. E o desgaste
E aí eu fiquei com aquilo, assim, que eu tava com a sensação que eu tava arrasando, né? Eu falei assim, uhul, né? E ele falou assim, esse é seu ponto forte. Você tá onde você tinha que estar. Porque é isso aqui, assim, eu não roteirizo nada, eu não programo nada, eu só chego e a gente faz. Se fosse para roteirizar também dava tudo errado, porque eu começo e não finalizo as organizações. É um monte de post-it, tudo separado e tal. E aí eu fiquei com aquilo, assim. Aí ele falou, ó, de verdade, você precisa de ajuda. Não precisa ser desse jeito. E aí que eu, assim, falei, poxa, né? Sei lá, devo ser realmente muito disfuncional. E aí que eu fui buscar ajuda. Ainda não me ajustei entre terapia, entre medicamento, né? Mas começou a me abrir a cabeça, assim, tentei estudar um pouco mais e fui resgatando também coisas da minha vida toda e que, na verdade, eu só achava que era irresponsabilidade mesmo, sabe? Assim. A gente se culpa muito. E tem uma coisa que você falou que é interessante, que eu acho que muitos vão se identificar. A pessoa com TDAH, ela costuma não buscar ajuda. Ela costuma ter um senso de, não, eu vou dar conta sim, nem que isso me custe um burnout. Sendo que a gente precisa entender que o nosso trabalho precisa ser mais inteligente. Ele precisa ser mais safo, mais... Por exemplo, eu atualmente sou um dos coordenadores do Movim, o Movimento para a Inclusão, que é uma ONG aqui de Brasília, que tem várias frentes. Tem frente de autismo, de dislexia, etc. Tem de TDAH, e eu estou como coordenador dessa frente de TDAH. Tem coisas que eu falo, olha, eu não dou conta de fazer isso aqui. Por exemplo, agenda, relatório, analisar papelada de não sei o quê, eu não dou conta. Então, eu já entendi e já passei isso para o movimento, e eles me disponibilizaram pessoas que dão conta de fazer isso. E a gente cria essa sinergia. Você quer que eu vá lá conversar com o deputado parlamentar? Eu vou. E pode confiar que eu vou dar um show ali. Eu vou fazer o meu melhor. Agora, outras partes eu não dou conta. E esse é o problema do TDAH. Porque a nossa disfuncionalidade, ela não é completa. Ela faz com que a gente consiga performar muito bem naquilo que nós somos especialistas. Especialista não é no sentido de ter um curso naquilo, mas Sim. especialista na sua zona de desempenho. Agora, quando você está fora dessa zona de desempenho, o nosso comportamento, o nosso desempenho, ele cai drasticamente. É um 880, um quente frio. É desastroso. É desastroso. E aí o TDAH, não, mas eu vou dar conta de fazer isso aqui. Não, cara, você não vai dar conta, não se mate. Faz essa parte aqui que você é boa, a outra parte você tenta terceirizar, tenta conseguir fazer de uma forma mais inteligente. Então, Mirela, realmente é isso. Eu me vejo muito nisso, nessa sua característica. Eu acredito que muitos também percebam que é aquele ponto. Olha, eu quero executar, não sou muito bom nisso aqui, mas eu vou forçar a barra para ser. E aí eu acho que o TDAH escorrega. Porque o tratamento, ele ajuda. O tratamento, ele suaviza alguns sintomas, mas ele não cura, Sim. ele não te deixa neurotípico. Você não vai ser neurotípico só porque você está fazendo um tratamento. Mas, assim, você aprende a driblar na medida do possível. Entendeu? É uma coisa, assim, eu comecei a entender a importância disso, né? E mais, né? Como o Arthur também é TDAH, eu comecei a identificar nele o que eu passava. E aí aquele senso de desespero, meu Deus, eu preciso ajudar. Assim, porque pra mim foi muito sofrido, né? E nem muito sem entender, né? Porque eu sempre fui a que realizei menos, a que entregou menos, né? A que não concluía. E apesar de ter aptidão acadêmica, por exemplo, apesar de ter facilidade na compreensão... Estudo não foi seu problema, então, digamos, estudar. Não, foi. Não era o problema o meu resultado. Assim, apesar de toda a minha disfunção, pela minha facilidade assim, de compreensão, eu ainda conseguia notas razoáveis e resultados razoáveis, considerando que eu não tinha organizado para nada daquilo. Sim. Então, foi um problema, mas a minha sensação era que tudo que eu fui conseguindo, eu não merecia. Eu dei sorte.
o não merecimento das coisas. Eu dei sorte, porque meio eu não fiz por onde, né? Então, na escola, eu tinha muita dificuldade de ficar sentada na sala de aula assistindo. E era sempre muita reclamação nas reuniões de pais, né? Tipo assim, ó, não sei como é que eu faço essa menina, onde que eu coloco ela? Vou pendurar no ventilador. Foi exatamente uma frase que uma professora falou pra minha mãe. Eu lembro que a minha mãe, o olho dela esbugalhando assim pra mim, né? Tipo, olha, a Mirella já rodou o mapa de sala inteiro, ela fica atrapalhando os outros alunos e ela não tem dificuldade na nota, mas muitos outros têm e, tipo, é um problema. E aí, eu tentei muitas coisas pra ficar ali, permanecer. E aí, eu escrevia um monte de bilhetinho, Yuri. Eu ficava viajando na batatinha, mas eu escrevia bilhete pros coleguinhas, de piada, tirando sarro, não sei o quê. Eu passava minha aula fazendo aquilo ali era a tua recompensa, né? Aquilo ali era que você ficava performando naquilo ali. Né? E fazendo gracinha, né? E é uma coisa engraçada, porque todo mundo que estudou comigo lembra dos meus bilhetinhos. Que eu ficava passando bilhetinho, que não sei o que, nananã. Então, aquilo me mantinha um pouco mais centrada ali, centrada no bilhete, não na aula, né? Mas, enfim, aí tive notas ruins, porque fiz prova surpresa a minha vida inteira. Oh, meu Deus. Não é uma forma de castigar o aluno, meu Deus do céu. Era prova surpresa. Não, mas era surpresa só pra mim, porque eu não lembrava que tinha prova naquele dia. Todo mundo sabia. Então, eu não entregava o trabalho, eu não levava o livro que tinha que levar no dia, eu chegava lá, todo mundo tinha estudado e hoje tem prova? Como que tem prova? Não, eu fiz prova surpresa a minha vida inteira. Então, minhas notas caíam, né? Porque, enfim, não tinha estudado nada. E minha mãe sempre muito brava. Como todo mundo sabe, todo mundo viu, você não fez. E eu também não entendia isso. Assim. E essa questão, você como uma criança, uma adolescente, uma jovem, ela entra como se fosse uma adaga na tua autoestima. Totalmente. Porque assim, a frase todo mundo X, você Y, é uma coisa que acontece a vida inteira. A vida inteira. Logo, você não é merecedora nem de comemorar suas pequenas vitórias. Porque foi sorte. Porque foi sorte, você não mereceu. Foi tipo, a Mirella, você acha mesmo que ela dá conta? Ela fez isso aqui? Oh, meu Deus. Entendeu? Então, você mesmo vai tirar sarro das suas próprias vitórias. E isso é prejudicial para sua autoestima. Agora, veja que quando você, depois de adulta, depois se percebendo, quando você vê que você é capaz sim, você tem que fazer um treino contrário. Você passou durante muitos e muitos anos, sei lá, talvez uns 20 anos ou mais, a vida, se menosprezando. A irresponsável. A irresponsável e tal. Preguiçosa. Isso. Então veja só, por exemplo, você está aqui num podcast itinerante. Você está criando um projeto muito legal. Levar informações sobre o autismo, TDAH e comorbidades. Neurodiversidade. É um trabalho gigantesco. É um trabalho que exige uma dedicação e um olhar de sensibilidade com o próximo. Então, o que você tem que fazer é começar a criar o hábito de se recompensar, se parabenizar. Poxa vida, eu fiquei aqui e gravei 20 horas com várias pessoas. Vou levar material que pode transformar vidas. Então, veja só, é isso. É você curtir a viagem. Né? Não só imaginar assim, nossa, então quando o meu canal tiver, sei lá, 1 milhão de inscritos, aí eu vou começar a achar que eu sou alguma coisa. Não. No primeiro inscrito, na primeira audiência, na primeira pergunta ao vivo que as pessoas mandam, você já tem que falar, cara, meu trabalho está dando certo. Porque a gente tem uma tendência muito alta a se desmotivar. Sim. Uma coisa já não dá muito certo, uma semana, 2, você faz o quê? Abandona. Talvez a vida inteira você foi assim, uma pessoa que começava muita coisa, mas não terminava quase nada. E quando acontecia isso, você tomava mais chibatada moral. Do tipo assim, todo mundo termina, menos você e tal. Enfim. Então veja que você precisa encontrar nas pequenas amostras de sucesso aquele combustível necessário, aquela dopamina necessária para que você persevere. Porque o sucesso de qualquer pessoa, principalmente de quem tem TDAH, está no tempo, está na repetição, está no fato de você começar e entender que a jornada é difícil até você chegar no momento que ela vai ficar um pouco mais fácil. Então, assim, eu entendo isso perfeitamente. Eu treino isso pra mim. Esse livro aqui, ó,
Acabei de entregar para Ele você. me deu de presente, pessoal, ó. O meu primeiro Tudo livro. que os pais devem saber para ajudar seus filhos. Esse é o primeiro livro? É o meu primeiro livro, o segundo tá no forno, vai sair esse ano ainda, até o final do ano. Poxa, que legal. O segundo livro vai ser mais direcionado a adultos com TDAH. Esse aí é uma conversa com os pais. Tá. Uma conversa franca, uma conversa de demonstração das coisas que dão certo e que não dão certo também, para que os pais não repitam. Então é um livro bem bacana nesse sentido. Agora, veja que esse livro também foi uma vitória. Porque eu lembro muito bem que eu já tinha essa ideia de escrever um livro há vários e vários anos. Esse livro saiu em julho do ano passado e ele foi feito a 4 mãos. Eu e minha ghostwriter. Por quê? Porque eu sentei e demorei 1 mês para escrever uma página do livro. Eu fiz as contas, cara, 1 mês para uma página. Um livro de 100 páginas, então são quantos anos aí? Você tá entendendo? Eu não dou conta de fazer isso. Mas eu quero lançar esse livro. O que eu preciso fazer para que isso se torne realidade? Procurei, conversei, tinha uma amiga minha que já tinha lançado 2 livros, ela adorava escrever e ler, ela é da bipolaridade, ela tem um livro sobre bipolaridade. E cara, a vida dela é escrever. Combinei com ela, ela nunca tinha trabalhado dessa forma, eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu vou mandar áudio para você e você vai transcrever, pode ser? Pode ser. Lógico, aí formatando, né? E eu mandei centenas e centenas de áudio para ela no WhatsApp. Olha, para você que não gosta de áudio de 5 minutos, eu mandei centenas de horas de áudio para ela. Então foi um processo de mais de 1 ano, né? Foi em plena pandemia, então eu saía para um lugar, para um parque aberto assim, às vezes abaixava o vidro do carro, deitava o banco e começava a mandar áudio, contando capítulos para criar esse livro. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o livro tá aí. Se fosse depender de mim, eu dou conta, eu faço sozinho, todo mundo faz, eu faço também, não teria esse. Então o que importa é o resultado. Veja que para você criar esse projeto também teve participação de pessoas, né? Tem equipe aqui que está ajudando e tudo mais. Mas a sua ideia é, você não precisa dar conta de tudo, mas você precisa entender das suas limitações, dos seus pontos fortes e procurar encaixar peças nesse tabuleiro a fim de que você consiga concluir os seus objetivos. É assim para qualquer pessoa com TDAH. Então, digo para você, TDAH consegue se formar? Isso aí é uma coisa que, gente, consegue se formar no curso superior. Eu demorei 8 anos para me formar, 4 anos para entrar na Universidade de Brasília, mais 8 para me formar em administração, mas consegui. Então, muitas pessoas chegam para mim no direct e falam assim, nossa, eu tô desapontada porque eu fui no médico aqui da minha cidade. E aí eu tenho muita suspeita de que tenho TDAH, mas aí eu contei as coisas e ele falou, não, mas você não tem TDAH porque você é formado em curso superior, como se fosse uma sentença. Você só pode ter TDAH somente se você não tiver um diploma. Então isso é um absurdo. Então, gente, o TDAH, ele tem que entender que ele tem que trabalhar na sua zona de desempenho. É assim que você consegue progredir. Então, com foco nisso, você pensa, beleza, o que eu dou conta de fazer aqui muito bem? Faça. O que você não dá conta, tenta terceirizar, peça ajuda e vai construindo a várias mãos. Eu acho que esse que é o ponto que o TDAH tem que entender. Eu acho que ao longo da minha vida, sem mesmo saber disso, eu fui criando alguns mecanismos, né, para conseguir concluir e realizar as minhas coisas. Então, o fato da minha família ser bastante assim estruturada e exigente, então tinha um controle externo para que eu continuasse fazendo as coisas. Então, sou formada em piano, sou formada em inglês, minha mãe e meu pai estavam aqui, ó, te levo, te busco. Tava em cima. E era coisa que eu gostava, não é que eu não gostava. Então, uniu o fato de que eu gostava, e aí, para realização, eu tinha esse controle externo. Eu nunca tive muita liberdade, assim, graças a Deus, porque eu acho que realmente eu não teria feito nada, né? Teria soltado para lá, não, né? Totalmente. Pra lá. E na faculdade, eu também gostava, eu fiz direito, eu gostava do tema, eu gostava de estudar sobre, eu gostava de me empenhar ali, eu não tinha problema com isso, eu gosto de leituras. De novo, meu problema era disfunção, né, executiva e organização. Quando eu fui prestar vestibular na época, eu fiz mais ou menos um raciocínio estratégico também de, olha, a parte lógica, eu sou o ó do borogodó, não vai rolar, não vou conseguir me empenhar o tanto que eu preciso, né? Então, eu estudei as provas dos vestibulares,
que eu queria passar em universidades públicas, e passei, né? Então, eu estudei as provas e vi temas que sempre caíam. Então, eu sabia que eu não podia zerar. De 10 questões, eu precisava fazer 3. Beleza. Era o mínimo. Escolhi 3 de física, 3 de química, 3 de matemática. Eu falei, isso aqui eu vou acertar. Aí eu vou pegar aquele pedacinho, essas pra eu não zerar. E vai ser meu máximo. O restante eu vou chutar, não vou nem ler. Eu vou chutar, não sei, enfim. Mas a parte de humanas, redação, né? Essa parte é meu forte. Uhum. Isso aqui eu vou engolir, porque aí isso aqui eu tenho que gabaritar pra compensar. E foi assim que eu passei em todos os vestibulares. Com estratégia. Com estratégia. Eu realmente desencanei do restante ali, porque eu não tinha interesse, eu não conseguia engajar, não conseguia me manter, fim. Uhum. O restante que já era do meu interesse, eu engajava. Eu ficava horas lendo, horas estudando, ouvindo sobre e tal. Então, passei nos vestibulares que eu prestei. Mas aí, de novo, aquela sensação assim, sorte, né? Sorte. Tipo assim, a Mirella é tão inteligente, mas, sabe, relaxada, não se empenha, né? Tipo, responsável, né? Não realiza, mais ou menos assim. Uhum. Então, na faculdade também não foi um problema para eu me formar, porque eram coisas de muito interesse. Então, eu não era aluna brilhante, não é isso. Mas eu era mediana, entendeu? De novo, o que me fazia decair era nunca lembrar quando tinha prova, não entregar o trabalho, fazer nos 45 do segundo tempo, né? Essa era eu. Era sempre ali nos 45 do segundo. Então, entregando a menos, realizando a menos, né? Mas tá, mediana. Então foi. Você tá entendendo? Foi. E essa sensação mesmo de sorte. Sorte, né? Quando eu fui fazer as provas da OAB também, que passei e tal. De novo, sorte e tal. E isso me perseguiu ali a vida inteira. E quando eu fui para advocacia particular, e eu fiquei 11 anos ali no escritório, tudo começou a degringolar bastante. Por quê? Cada um faz seu horário, cada um faz sua rotina, chega a hora que quiser e tal. Eu não tinha uma regra, eu não tinha um controle. Nossa, aí foi ficando assim, inviável. E depois, com a maternidade atípica, aí de fato não deu mais. Não deu mais. Né? Precisei me empenhar com a questão do Arthur. E aí é engraçado porque a primeira vez na minha vida que eu me senti competente foi na linha de frente de tratamento do meu filho. Eu tinha planilhas, registros de horas de intervenções, né? A gente fala muito de intervenção intensiva para o autismo, e de uma média de 40 horas aba por semana. Eu era louca das 40 horas, eu completava. Pensa, a primeira vez na minha vida eu ticava as coisas, as listas. Por quê? Tava toda organizada, né? O que mudou? Então, porque era o meu hiperfoco, isso virou o meu hiperfoco. Exato. Estudar sobre autismo, entender o neurodesenvolvimento, entender o meu filho, forma de estimulação, era só o que eu vivia. E não é que não me cansava, óbvio que cansava, mas era do meu interesse. Aí, aquilo, eu posso ficar para todo sempre o além, né? Quando é algo do nosso interesse. Interesse genuíno, né? Genuíno. Então, eu passava noites assistindo aulas, cursos, lives, lendo, montando material de estimulação. E aí eu falei, nossa, tipo... E aí ficou aquela coisa assim, ó, a Mirella pode até falar o que for, mas como mãe, né, tipo assim, aí aqui ela tá realizando. Até eu me surpreendi com a forma que eu consegui estruturar, porque não tinha ajuda, assim, essa estrutura profissional, tinha que ser eu, mas não é só isso, porque muitas coisas a gente tinha que fazer e não faz. A resposta acaba sendo só por conta do meu hiperfoco, né, e aí eu consegui realizar dessa forma. Mas acho que foi a primeira vez na vida que eu tive uma sensação de vitória, assim, de poxa, nisso aqui eu sou boa. Você percebe um padrão aí? Tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é o seguinte. Você estava indo mais ou menos bem na vida, aos trancos e barrancos, Sim. Porque você tinha pais que ficavam marcando em cima. E aquilo te trazia um certo conforto cognitivo, no sentido de, bom, pelo menos com isso eu não tenho que me preocupar. Se eu só seguir as orientações deles, os comandos deles, eu vou me formar no piano, eu vou entrar na universidade, eu vou fazer minhas coisas, né?
que foi o que você viveu na sua infância e juventude. Uhum. Agora veja que na fase adulta, quando você estava já no escritório, você teve muita dificuldade porque o autogerenciamento do TDAH ele é muito prejudicado. O autogerenciamento, autopercepção, a percepção temporal, ela é meio distorcida. Total, atraso, você deve ter passado por muito atraso. Não, só a vida. Sempre no quê? Pensa, prazos judiciais. Então não era nem só questão de perder prazo, mas porque isso eu me mantinha para não perder o prazo, mas era nos 45 do segundo tempo que eu tava cumprindo. E isso não é uma questão de falta de interesse, de desleixo, nem nada disso. É uma questão de que simplesmente acontece, você vai tomar o carão, a bronca, mas na semana que vem você vai fazer de novo. É uma coisa que tá meio selvagem, fora do nosso controle. Nossa, Agora veja só. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que é, às vezes os pais perguntam assim, Yuri, mas como é que eu vou fazer para o meu filho ser independente, ser autônomo? E o que eu falo para os pais é, não vai. A autonomia da criança e adolescente com TDAH, ela não é confiável. Até do adulto, tá? Mas vamos se ater só a essa parte aqui. Por quê? É uma questão neurobiológica, neuroquímica. Então, é uma questão de estrutura de como a mente trabalha. Ou você insere um monte de mecanismos de reforço, lembretes, alarmes, pais que ficam cobrando, e aí entra a questão do grilo falante, que é uma estrutura, é um modo de você fazer as coisas através de outra pessoa te orientando a fazer. Você não sabia, mas você já estava usando essa técnica do grilo falante quando você tinha pais que falavam assim, Mirela, não erre nessa coisa, vai para sua aula de piano, se forma em tal coisa. E você conseguiu chegar lá. Então veja que ter prazos é importante para o TDAH. Ter horário, rotina fixa, pessoas que lembrem da sua rotina. Mirela, você não tinha um compromisso tal hora, eu acho que você vai se atrasar. Coisas assim fazem com que você tenha uma vida menos penosa. E aí entra um ponto aqui que eu acho que é um ponto de inflexão. Veja que você fala isso com uma certa dor. Sim. Do tipo... eu tô vencendo ali na vida, mas tive esse problema, as pessoas me chamavam disso, daquilo, e eu tô começando a convidar as pessoas que têm TDAH, você, quem tá assistindo a gente, a entender, a não se criticar e não ficar se martirizando pelo seu comportamento padrão. Porque eu digo pra você, com tranquilidade, eu tenho 40 anos, você deve ser mais nova do que eu. 38. 38. Cara, se você já foi quase 40 anos de um jeito, você acredita que você vai mudar? Não. Nos próximos 40? Não. Eu não vou. Então eu já entendi os meus pontos de fraqueza e abraço com toda a compaixão. Porque abraçar as suas fraquezas foi tudo o que os adultos do passado não fizeram com a Mirela. E isso, infelizmente, inclui seus pais, que não tinham conhecimento na época. Eram outros tempos. Uhum. A sua professora, etc. E o que eu digo que abraçar essas fraquezas? É entender que a vida do TDAH, ela é assim. Eu, quando tiver meus filhos, eu vou matricular ele na natação, vou matricular no futebol, no balé, o que quer que seja, na luta, já entendendo que vai chegar um momento que talvez ele não ache aquilo tão interessante. E ao invés de apontar o dedo e dizer que todo mundo consegue menos ele, eu vou falar assim, tudo bem, meu filho ou filha, o que você quer fazer agora? Eu quero que o meu filho cresça entendendo que ele tem o seu jeito particular de viver o mundo. Uhum. Ele não deve ser castigado por ser quem ele é. Ele deve ser respeitado. Eu quero que, quando meu filho tiver 20 anos de idade, ele vire para o colega ou para a colega dele e fale assim, olha, a vida inteira eu fiz karatê, taekwondo, judô, natação, balé, skate, patins e bicicleta e não sei o quê. Não concluí nenhum desses. E tá tudo bem. Você tá entendendo? Sim. As pessoas têm uma certa compaixão de outros transtornos, outras patologias, neuropatologias, etc. Né? Por exemplo, as pessoas costumam ter um pouco mais de empatia com as pessoas que estão inseridas no espectro do autista. Sim. Sim. Agora, não é o mesmo com as pessoas com TDAH, sendo que também é uma neurodiversidade. O que eu quero dizer, sem me alongar demais, porque eu sou um Zé Alongão mesmo, é que é normal o TDAH ter esse comportamento. E isso não significa que, por exemplo, então você vai ficar desenhando e bagunçando em sala de aula. Não, você deve tentar discipliná-lo da maneira certa, com o tratamento correto e tudo mais. Mas
é entender que talvez ele tenha que se mudar de colégio, talvez ele tenha que mudar de profissional, talvez ele tenha que viver uma vida um pouco mais atípica. Porque a gente não pode esquecer que ele é atípico. E isso é real, cara. As pessoas estão sofrendo porque elas querem se encaixar onde elas não se encaixam. O mundo, aquele brinquedo de criança de 2 anos, que você tem o círculo e aí você pega o cubo. A criança não vai conseguir colocar o cubo no círculo porque não cabe. E você não pode cortar as arestas do cubo para que ele entre no círculo, porque você está destruindo o cubo. Então, eu convido você, se você é pai ou mãe de um filho com TDAH, pare imediatamente de castigar seu filho por ser quem ele é. Porque se ele já faz as coisas que você diz para ele não fazer todos os dias, ele não vai parar de fazer. E isso é real, cara. Então veja que eu apanhei na escola de uma professora. Sério? Eu sofri pra caramba. Eu contei essa história 50 bilhões de vezes. Conta mas aqui pra gente. Eu detestava assistir aula, como todo bom TDAH. E assim como a Mirella fazia os bilhetinhos, eu contava piadas em sala de aula, porque era muito mais gratificante ver os coleguinhas rindo das besteiras que eu falava. E eu era uma criança de 6 anos, cara. Eu não tinha nem 7 completos. Teve um dia que a professora podia estar virada naquele dia, podia estar num dia ruim. A gente tinha voltado do intervalo, todo mundo conversando, né? A professora tinha acabado de acalmar a criança, ó, vamos começar a aula, tal. E na hora que deu silêncio, ela falou alguma coisa que eu peguei o gancho na hora que ela virou pra trás pra começar a escrever. Eu peguei um gancho com o que ela falou e soltei uma piada que todo mundo começou a rir, desestabilizou a sala novamente. Aí ela olhou pra mim, esbugalou o olho e saiu porta fora. Aí ela saiu de sala, cara. Tipo assim, ela não falou nada, ela só saiu. Aí eu fiquei com medo, corri pro banheiro, a sala tinha um banheirinho lá e fechei a porta, me escondi do banheiro. Quando eu vejo, essa professora volta, ela era novinha, devia ter seus 25 no máximo. Volta com uma professora bem mais velha, de uma outra turma. E aí essa professora mais velha, ela entra no banheiro e chegando no banheiro, ela me sacode ali dentro. Ela me agride. Sacode no ombro assim, até doeu o pescoço. Eu lembro disso. Por que você não para? Por que não sei o quê? Tipo assim, aquela coisa absurda. Eu comecei a chorar de uma forma absurda, assim, descontrolada. Saí do banheiro com ela. Isso, a sala inteira em silêncio, olhando tudo. A professora também, a minha professora, que estava lá na frente, olhando tudo em silêncio. Ela foi lá, recolhemos o material, coloquei na minha mochila, chorando, assim, desesperado, porque eu tinha sofrido uma agressão. Assustado, né? Eu tinha 6 anos. Fui movido para a sala dela, era uma outra turma também no Jardim 13. Eu estava no Jardim 13, alfabetização. Fui migrado de sala. Chegando lá, tinha acabado de acontecer isso. Eu entro na sala, chorando, e aí a professora simplesmente fala: então, turma, esse aqui é o Yuri, ele vai sentar ali no meio e ele vai assistir a aula aqui com a gente. E eu enxugando as lágrimas, assim, porque eu era uma criança de 6 anos, e tentando sorrir, assim, pra, tipo, não percebam que eu estou chorando, entendeu? Morrendo de vergonha, de medo, de todos os sentimentos negativos. E sentei lá. Como eu já vinha de uma rotina de não gostar de estudar, contar piadas, levar broncas, chega em casa e minha mãe não entende porque eu não fiz nada e às vezes me dava castigo, me dava uma chinelada, uns negócios assim. Eu falei, bom, eu não vou contar isso pra minha mãe. Fiquei quieto, fiquei na minha. No dia seguinte, o que acontece no dia seguinte? Antes de bater o sinal, é formada uma fila num pátio que tinha ali, uma filazinha com os alunos, menina de um lado, menino de outro. Depois bateu o sinal, a professora leva para sua turma. Eu sentei lá no último da minha turma. Tipo, acho que aquele pesadelo acabou, né? A minha professora lá na frente me enxerga lá no fundo e fala assim, não, aqui não, Yuri não. Yuri aqui não. Aí cochicha de um lado, cochicha do outro. E aí eu lembro que foi uma outra professora, uma monitora, não sei o quê, me tirou, foi lá conversar comigo, pediu para que eu levantasse da minha turma e sentasse na turma da professora que tinha me agredido. E eu fui sistematicamente migrado de turma. Minha mãe ficou sabendo 30 dias depois. A escola não contou para minha mãe. Eu fiquei, ela me pressionou, porque ela mandava o recadinho para a professora, eu não mostrava, porque ia ser uma outra professora que ia assinar.
Então, eu com a minha maturidade de um adulto de 6 anos de idade, tentei lidar com a situação no desespero. Sim. Enfim, aí essa foi a coisa. E sua mãe, quando soube? A minha mãe, quando soube, foi lá, falou, mas a minha mãe, ela era nova, tinha acho que 28 anos, talvez. Eram pais separados, não tinha apoio do meu pai, porque minha mãe até tentou levar a situação pro meu pai, mas olha, gente, uma época totalmente diferente. Sim, o meu pai virou pra minha mãe e falou assim: não, mas a culpa é sua. Porque já não se bicavam muito. Sim. Não, mas é que você tá indisciplinando, você tá pegando leve com ele, não sei o quê. Então, assim, a minha mãe intensificava os castigos e tudo mais. Então, eu vivi eu acho que eu fui um sobrevivente. Sabe por que eu fui sobrevivente? Porque, de fato, as estatísticas do TDAH não são boas. Eu nunca repeti de ano, mas sempre passei raspando. A estatística é, você vai repetir 400% vezes mais chance do que um neurotípico. A chance de repetir. Evasão escolar, 3 a 4 vezes, ou seja, 300 a 400% maior chance de evasão escolar do que o neurotípico. E aí você pensa, uma criança que repete de ano, que fica estigmatizada, numa família que não tem estrutura, evasão escolar, vai pra rua, se envolve com maus elementos e acaba tendo uma vida completamente, um futuro destruído. Então, quando eu digo que eu sou me considero um vencedor, primeiro, que eu não surtei com isso tudo, né? Muitas pessoas, inclusive, desenvolvem o traço do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, por conta de um ambiente nocivo. Nem todas as pessoas, já conversei com vários especialistas sobre isso, nem todas as pessoas nascem com o TOD, digamos assim, mas elas adquirem porque tem um ambiente que propicia isso. Geralmente, duas coisas acontecem quando você sofre um tipo de agressão psicológica como essa. Ou você muda completamente, se fecha no mundo e fica ali tímido e a autoestima destruída, ou você se revolta. E geralmente a pessoa que se revolta é quem desenvolve esses traços. Então, concluindo aqui, eu tive uma família que eu não surtei, né? Eu consegui sobreviver a isso, consegui superar. A minha mãe, depois de um ano, eu comecei a ir na terapia e tive o diagnóstico de TDAH aos 7 anos. Mudei de colégio, a vida começou a melhorar um pouquinho e a minha mãe, por ser de classe média bancária, a gente conseguia, com esforço, pagar aulas particulares, pelo menos na semana de prova, só para minha nota melhorar um pouquinho, que era o suficiente para eu passar de ano. Então, eu tinha tudo para dar errado, mas consegui ali dar certo. Agora veja, o ponto aqui é o seguinte, as pessoas têm que entender o TDAH como um transtorno sério, que merece respeito, que merece compaixão, assim como o autismo já tem ganhado esse espaço. Sim. E outras patologias e transtornos. Porque a sociedade como um todo sai ganhando. Atualmente tem um projeto de lei 2630 de 2021, que é um projeto que eu estou acompanhando desde o começo, eu fui chamado para ajudar, já fiz intervenções, já ajudei a melhorar o texto ali para que passasse nas comissões, que ele ajuda o TDAH adulto também, que é apoio no mercado de trabalho. Da seguinte forma, o adulto com TDAH, aquele que venceu, né, que conseguiu se formar e tudo mais, ele está lá no mercado de trabalho, está trabalhando e não precisa necessariamente ser formado, mas ele conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Ele está numa grande empresa, a partir de tantos mil funcionários, que tem um RH e esse RH tem que ter pelo menos uma pessoa que entenda sobre o TDAH, que tenha esse conhecimento. E antes desse funcionário ser demitido por justa causa, por baixo desempenho, ele tem que pelo menos ter uma migração de setor antes de ter essa demissão. Então, assim, esse funcionário que entende de TDAH, do RH, que entende sobre o TDAH, ele tem que fazer uma inclusão com esse funcionário, ou seja, talvez tirar ele de um ambiente mais barulhento, melhorar um pouco as condições laborais para que ele se desenvolva. Não conseguiu se desenvolver, antes de ser demitido, ele tem que migrar pelo menos uma vez de setor. E isso pode ser extremamente positivo para a própria empresa. E se é positivo para a empresa, gera renda, gera recursos e tudo mais. Eu passei por algo semelhante. Não no sentido de vou ser demitido, mas dentro do próprio Banco do Brasil, eu passei por uma situação, antes de eu me demitir, onde eu migrei de um setor que eu não estava performando muito bem, estava ali arrastando, para um outro, até porque o novo chefe que tinha chegado lá, ele já conhecia meu trabalho no TDAH Descomplicado, ele me chamou para conversar, e ele falou, olha, você entende de vídeo e tal, a gente está precisando criar uns cursos internos para os novatos que estão chegando aqui na tecnologia, você não quer ajudar a gente com isso?
Falei, beleza. Então a gente meio que desbravou esse setor. Eu comecei a pegar algumas demandas de curso, gravei os cursos e mostrei o piloto. Quando eu mostrei o piloto pro meu chefe, ele ficou tão satisfeito que a notícia correu e vários outros setores vieram com demanda para que a gente criasse outros cursos também, nesse sentido. Então veja que através da experiência que eu tenho com vídeo, por exemplo, criou-se essa demanda. Então assim, eu deixei de ser um funcionário que não imprestável para um funcionário necessário. E isso pode acontecer com qualquer pessoa de TDAH. Então qual que é a ideia desse projeto? É que tentar condicionar esse funcionário dentro da empresa. Não é tipo assim, não gostei de você, vou te demitir. Não, é tentar salvar esse funcionário. Migrou de setor, às vezes ele pode sair do almoxarifado e pode ir para o marketing da empresa e fazer uma puta campanha de marketing que vai fazer essa empresa decolar. Então, ele é ou não é um funcionário, um bom funcionário em potencial? Então, eu acho que isso é uma das coisas que podem ser feitas. Que legal. Então, assim, Mirela, concluindo, a pessoa com TDAH, eu acho que é interessante que tenha esse olhar de empatia, que seja levado a sério, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter uma vida feliz, cara. Sim. Como qualquer pessoa. É difícil, né? Porque, assim, quando a gente é criança e adolescente, as falhas que a gente tem, porque eu falo que a gente coleciona fracassinhos diários, né? Não fiz, não realizei, não consegui. Então, você vai colecionando isso ao longo da vida. Vários fracassos diários. E só que, quando você é menor, o impacto também é menor. São coisas menos sérias, menos, enfim, mais aceitáveis. Porque é pequeno, porque é novo, porque não tem maturidade, enfim. Mas quando a gente chega isso na vida adulta, então, as consequências dessas nossas falhas, assim, executivas, são muito mais graves. E assim, poxa, você é um adulto, você sabe por que você não faz. Então, eu acho que a pressão aumenta demais. Porque não é esperado de uma criança ou até de um adolescente muitas coisas de responsabilidade que seja, mas de um adulto numa empresa, por exemplo, sim. Sim. Como não, né? E de rotular. E é algo que você acredita, porque na verdade você sentiu isso ao longo da vida, né? Ao longo da vida você foi sentindo isso. Então, a autoestima é uma coisa que, assim, eu acho que eu não conheço uma pessoa com TDAH que não tem autoestima minimamente afetada. Pra não dizer destruída total. É isso que eu ia falar. E é uma das coisas que eu fico aflita quando eu vejo meu filho. Né? Do tipo, olha, precisa ser diferente com ele. Preciso conseguir orientar, conduzir da melhor forma. Porque vejo muito o Arthur, ele tem cognitivamente, ele se destaca demais. Ele tem um raciocínio muito rápido, muitas facilidades, muita compreensão. E ele falha nas atividades porque pulou a etapa, porque não esperou para concluir todas as regrinhas daquilo ali. Falta de atenção, não consegue focar, mesmo no que ele gosta. E é isso que muitas pessoas falam, profissionais falam também, olha só, não repitam isso aí, porque isso não é algo definitivo, tá? O TDAH é muito fácil você lidar com ele. Basta você colocar ele diante de tarefas que ele goste. Não como é se isso verdade. resolvesse. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo quando você está fazendo aquilo que você gosta, você vai ter questões de problema de desempenho cognitivo. Isso, você vai desempenhar abaixo Vai. em coisa que você gosta, que você ama, que te interessa, porque não é só a questão da compreensão. E aí, na parte de executar e de realizar e de performar de forma contínua. Afeta a execução, né? Totalmente. Então, coisas que ele tem interesse, ele tá engajado ali, mas ele pula etapas, ele come bola. E aí você vai fazer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. Um resultado de um monte de erros, de coisa que ele sabe, de coisa que ele compreende, de coisa por desatenção, não foi lá e não conseguiu. Desatenção, né? Então eu vejo, assim, eu sentando com o Arthur pra fazer tarefa, é um calvário fazer tarefa com meu filho, porque ele não foca, ele se perde o tempo inteiro, né? Então, uma tarefa muito simples para ele mesmo, simples para ele. Às vezes a gente fica 2, 3 horas, e aí tem choro, e tem briga.
simplesmente por não conseguir fazer esse encadeamento de execuções. De forma cadenciada. Exato. É uma bagunça interna do tipo assim, beleza, eu sei que tem que fazer dever de casa de matemática, mas até aí o aluno ele senta, ele olha ali o livro de matemática e beleza, tem que abrir na página 30. Aí ele abre na página 30. Exercício 1. Exercício 1 ele faz. No 2, já tem uma dúvida de um conceito da matéria. Aí ele já começa, não, vou levantar, vou beber água, não sei o quê. Por quê? Porque o fato dele ter que voltar algumas páginas para ler a teoria novamente, para cadenciar aquilo ali e voltar a fazer o item 2, ele já se perdeu. Por quê? O item 2 é uma dúvida específica. Como é que faz a divisão? O que é o primeiro? O que vem segundo? Qual que é a regrinha? Tem que voltar umas páginas. Mas aí, quando volta umas páginas, e vamos lá, ele teve um esforço, ele começou a ler. Mas ele começou a ler e ele se perdeu totalmente, porque a leitura não fala só sobre aquela dúvida específica, fala de várias outras teorias, ele começa a viajar, e ele nem lembra mais, se perde, que ele estava procurando a resposta do item 2. Então veja que fazer as coisas cadenciadas, seguindo uma lógica, um processo para que você chegue no resultado, é difícil para o TDAH. E isso tem a ver com a nossa disfunção cognitiva. Então, é por isso que a criança com TDAH, ela não pode ter uma autonomia confiável, no sentido de tem que ter um pai ou uma mãe, como por exemplo você, que está ali orientando. Filho, ó, o item 2 você não entendeu, vamos procurar onde está e não deixar ele viajar na teoria. Aqui, ó, página 25, tá aqui, ó, faz assim, 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 ó. Entendeu? Beleza? Vamos voltar e fazer o exercício. É não deixar ele se perder no processo nesse encadeamento, digamos assim. Então, é isso. É entender como funciona a mente real do TDAH. É entender que mesmo nas coisas que ele ama, ele pode entrar em hiperfoco sim, mas ele vai ter uma dificuldade de concluir. Ele vai ter um momento que ele vai se desconectar, ele vai se atropelar, vai errar a ordem da sequência das execuções. E tá tudo bem. Eu acho que, ok, tá tudo bem, é assim que funciona, isso tem que ser normatizado. A gente está num mundo que a informação ela tá a um clique de você. Então a gente tem que entender a importância disso e levar isso a sério. As crianças com TDAH vão sim desistir das atividades, as crianças com TDAH vão sim ter uma tendência a não curtir muito o ambiente de sala de aula. Se a escola não for muito inclusiva, você pode até brigar, mas de repente é mais inteligente você mudar para uma outra escola que está mais capacitada. E não estou tirando a responsabilidade não, porque a gente sabe que constitucionalmente todas as escolas elas têm que ser capacitadas para ter inclusão, para o TDAH, para o autismo, o que quer que seja, tá? Isso é uma obrigação. Então, pai, não aceita fácil esse negócio da escola, põe numa outra escola mais inclusiva, a nossa escola não é para isso. Não, negativo. Toda escola ela tem o seu dever fundamental de ser inclusiva. Toda. Não existe escola que vai virar para você, convidar seu filho para sair, ou convidar seu filho para ir para uma outra escola. Vai para a escola do governo, que é mais inclusiva. Isso é conversa, isso cabe recurso e denúncia, enfim, tá? Mas o fato de você normatizar a neurodiversidade, porque ninguém é obrigado a ser igual a ninguém é obrigado a ser igual à maioria, e todo mundo tem o direito de ser respeitado e ser feliz. Eu fui extremamente desrespeitado porque eu fiz a turma rir. Porque a aula da professora era um saco. Talvez eu pudesse ter tido um outro tipo de condução naquela época. Talvez eu pudesse ter ido em vez de esperar mais um ano, logo para uma outra escola mais inclusiva, que tivesse uma didática melhor e mais adequada. Todo mundo ia sair ganhando. Eu ia sair ganhando porque eu estaria mais feliz e não teria sofrido uma agressão. A minha professora teria saído ganhando porque não ia ter um Yuri que, querendo ou não, estava atrapalhando a aula. Eu me coloco nessa posição também. A professora tem que cumprir uma carga horária, ela tem que passar a matéria. Não dá para ter um aluno que vai ficar atrapalhando assim o tempo inteiro. Enfim, naquele ambiente, naquela situação, poderia ter sido uma saída melhor. Agora, claro, o ideal seria que todas as escolas fossem inclusivas, todos os professores tivessem uma didática excelente e que o mundo fosse perfeito. Mas, sinto muito, o mundo não é perfeito e a gente tem que tentar adaptar da melhor forma possível, entendeu? Lidar com o que a gente tem, Lidar com o que a gente tem. Lidar com o que a gente tem. Você sabe que eu me lembro que a minha mãe fez muito isso por mim ao longo da minha vida acadêmica. Ela lia os livros que eu tinha que ler, fazia resumo para mim com tópicos, porque ela sabia que eu não ia fazer.
E aí, muitas vezes ela ficava em conflito, né? Do tipo, mas eu tô fazendo por ela, era pra ela tá fazendo, mas de alguma forma ela ainda fazia. Isso te ajudou, com certeza. Ela fez muito isso pra mim. Ela, quando eu tava muito avoada, ela vinha pra fazer, tipo, bate-papo, pergunta. O que é isso aqui, Mirella? Me fala essa parte aqui desse livro e tal. Questionamento oral mesmo, né? Isso, oral. Porque daí é o meu forte. O oral, o mais dinâmico, né? Então, minha mãe fez muito isso por mim. Então, eu tenho certeza que isso também me ajudou demais, né? E sem saber, né? Eu falo, a gente vai criando ali uns mecanismos, um feeling, né? Ali de como tinha que conduzir. Perfeito. Então, isso também me ajudava a performar bem, né? E uma válvula de escape minha era de fazer gracinha também, Yuri, porque fazia piada. E também facilitou, né? Facilitou. Eu baixei o meu nível de expectativa comigo mesma. Uma proteção sua. Isso. Então, por exemplo, eu tenho filho de uma amiga, né? Que ele é muito exigente. Ele é TDAH. Ele tem 11, 12 anos. Então, na escola, ele não aceita performar abaixo. Para ele é muito sofrido. Ele sabe aquele conteúdo. Ele se cobra absurdamente, né? Ele tá tem crise de ansiedade, tem ataques de pânico e tal. Eu não tinha isso, porque eu falei, não vou bem. Então, assim, tá bom, um razoável ali, o mediano. E aí eu fazia muita piada eu fazia graça. Tipo assim, só isso aqui, essa nota e tal. Foi meio que a minha saída ali. E aí eu fui já, assim, aceitando um pouco mesmo. Tá bom. Esse jeito tá bom, tal. Então isso também foi me levando, assim, até a vida adulta. O fato de ter a facilidade social, o falar, o fazer gracinha, né? Tá sempre alegrinha e tal. Então, fui criando compensações, né? Ao longo aí do caminho. Exatamente. O que a gente pode identificar? Então, assim, vamos supor um adulto que esteja assistindo a gente. Sintomas mais comuns do TDAH em adultos, assim, de manifestações. Bom, você disse que teve dificuldade com a questão do trabalho, né? E isso é um sintoma bastante evidente, porque o trabalho, de modo geral, é um trabalho chato. Eu acho que poucas pessoas conseguem se inserir no mercado de trabalho somente com aquilo que amam, que gosta, com né? que gostam, é com que tem. Sim. E aí você vai ter esse desempenho muito, muito, muito aquém do que você acredita que você pode ser, ou comparado aos seus colegas também. A desregulação emocional, dificuldade de lidar com emoções extremas a todo momento, isso pode ser também um sinal evidente. A questão de você ter uma memória operacional comprometida. Memória operacional seria memória de trabalho. É você correlacionar o que você está aprendendo agora com as coisas do passado. Ou seja, você precisa de ler mais vezes, repete mais uma vez a explicação e tudo. E isso não tem a ver com inteligência, tá? Eu tô falando assim. Na hora que você lê uma página, você prestou atenção na metade dela só. Você ficou viajando no resto, você ficou olhando a cor. Nossa, esse papel é bonito, hein? Olha a textura. E você não estava mais lendo o que estava ali na página. Então, isso tudo que vem acontecendo atrapalha o seu processo de aderência do conteúdo. De você pegar e segurar e reter o conteúdo. Necessitando que você faça o quê? Igual demão de tinta. Quando você pinta a parede, você não passa só pincel e vai embora. Você passa uma vez, seca, passa outra, seca, passa outra, seca. Você vai várias demãos para que fique um conteúdo bem assimilado, uma pintura bem feita. É assim com o estudo do TDAH. Para que ele tenha qualidade, ele tem que ter uma ambiência ideal, uma repetição mínima, que geralmente é um pouco maior do que a repetição dos demais colegas. No trabalho também você percebe que o chefe explica para 1 ou 2 vezes para o teu colega, e já tá bom, ele já pegou, para você tem que ser 5 vezes. E não é uma questão de inteligência, novamente, aqui. É uma questão de memória operacional. De reter. Reter. Impulsividade em agir e falar. A hiperatividade pode estar presente também. E até te falar disso, de questão de memória de trabalho, né? Ontem mesmo aqui, eu fui fazer uma entrevista e eram 2 convidadas. E, gente, foi constrangedor, porque eu não conseguia repetir o nome e sobrenome das 2. Eu
trocava toda hora o primeiro nome com o sobrenome da outra, não sei quantas vezes. Eu falei, gente, me desculpa. Assim, desconcertante, um negócio que eu tinha que falar. Eu não conseguia reter isso, assim. Falei... E eu deixava uma colinha. Cara, deixei... É que eu não tinha aqui na hora ali, assim... Porque eram pessoas que eu não conhecia, né? Eu conheci aqui no momento também, que eu fui entrevistar. E... Não reteve informação. Meu Deus do céu, que desespero. Quantas vezes que foi, né? Eu assim, gente, desculpa. Nossa, me desculpa. Tipo, eu não conseguia. E porque também já tava num horário adiantado do dia. Eu tava gravando desde cedo. Tava super cansada, né? Então, eu esqueço demais as coisas do que tem que fazer. Você acabou de me falar, eu já não sei mais, de novo. É um negócio muito doido, né? E veja, e é aí que eu te falo, é uma coisa que te incomoda. Sim. Mas, cara, eu sei que isso é muito louco, tá? Me perdoa, mas vamos começar a entender esse ponto aqui. Isso não deveria te incomodar. Porque é você, cara. Você não tá de sacanagem com a cara delas, entendeu? Talvez algum dia você chegue nesse ponto da leveza de ser quem você é. Eu imagino, talvez você já até tenha isso, mas, cara, foram 30 anos de uma vida. Tô falando da Mirella agora. Foram 30 anos de uma vida, de um desencontro, de eu me acho meio devagar em algumas coisas. É difícil você desconstruir isso, cara. Mas às vezes você tem que fazer piada. Do tipo assim, gente, ó, eu já errei tantas vezes. Vamos falar o seguinte, ó, fulano e Beltrana, beleza, não tem sobrenome, vai estar aqui na descrição do vídeo. É isso, cara. É isso. É você levar com leveza quem você é. Você pode até se desculpar depois e falar assim, olha, eu sei que não é comum esse tipo de esquecimento, mas pra mim é muito comum. Sinto muito, desculpa, mas eu prometo que o nome e sobrenome de vocês vão estar na descrição do vídeo pra quem tá assistindo. Acabou, resolveu. Então assim, Mirella, essa questão da autoaceitação, ela ainda é um tabu para as pessoas que têm TDAH. Para os adultos, principalmente, porque hoje o adulto é a criança dos anos 80, dos anos 90, que tomava era chinelada mesmo. Tinha muita conversa. Sim. E aí, mas hoje, eu já quero que seja completamente diferente. Então, seu filho que tem um autismo e TDAH, tenho certeza que você está agindo diferente com ele. Sim. E você já está de olho, tipo assim, beleza, a escola tá sendo assim, tá dando o apoio que ele precisa e tal, a psicóloga tá fazendo direitinho, a pedagoga, porque você estuda, cara. Você sabe quando a pessoa tá enrolando. O mesmo eu vou fazer com meus filhos. Então, é isso. Eu acho que essa consciência de que é ok ter TDAH, é ok você ter suas dificuldades, e é assim, cara. Porque você tá nessa vida aqui pra quê? Pra sofrer? O filho da sua amiga, coitado, eu tenho certeza que isso não parte dele. Não. É tipo assim, ele tirou 7, mas foi um 7 suado, com gosto de 10. Mas é 7. Como é que meu coleguinha tirou 9, 10? E olha só que cruel com ele mesmo. Às vezes ele não sabe e tá lá estudando, tentando estudar sozinho em casa porque ele quer tirar 10 igual o coleguinha. Mas às vezes o colega tem professor particular e não fala. Pode ser um neurotípico com professor particular e não fala. Ou a mãe é professora e pode ficar ali ajudando em tempo integral. Então, essas comparações cruéis entre TDAH e neurotípica são injustas. Já começou perdendo, né? Começou perdendo. Tem então, chance. Assim, esse é o 7 delicioso, nós vamos comemorar, nós vamos tomar um açaí, vamos comer um sushi, aquelas coisas que criança gosta. O que você quiser, a gente vai fazer porque você tirou um 7 e eu vi que você estudou. E é isso, cara. A média é 5, a média é 6, é 7, beleza, mas você passou. Valorizar o caminho, valorizar né? o caminho, cara. O caminho você mesmo, nasceu, não só o resultado, ninguém né? Nasceu, como é que você nasce e você tem a obrigação de tirar 10 num negócio que você não tira 10? Parece uma besteira, mas você já deve ter visto aquele meme que tem... É uma floresta, e aí você tem um pinguim, um macaco, um elefante, uma girafa, vários animais enfileirados. E aí o chefe, que é o chefe leão, fala assim, então, vai ganhar a vaga de emprego quem subir naquela árvore. Todo mundo vai ter as mesmas condições. O pinguim, o peixe, o elefante, a girafa e o macaco. Quem é que vai ganhar isso aí? Quem vai subir mais rápido essa árvore? O macaco, que ele tá... Aquilo é a zona de performance dele. Então você tem que entender que cada um tem a sua zona de performance. E não tem como você pegar um mundo neurodiverso e querer inserir numa turma, numa sala de aula de 5 horas, com uma aula maçante, com um quadro negro, todo mundo tendo que copiar. Vão chegar pessoas que vão ter dificuldade. O Pipo do Dyslexia Club, que eu conheço, meu amigo, já vi ele pessoalmente várias vezes, ele mora em São Paulo, ele foi alfabetizado aos 14, cara. Hoje é um cara aí que tá
destruindo, né? Tá aí, é um monstro da questão da dislexia. É um cara que tá aí muito à frente. Imagina se ele levasse isso como uma ofensa pessoal, um abalo forte na autoestima dele. Poxa, todo mundo lê, eu tenho 13 anos, eu não sei ler ainda. Então, Como assim, um fracasso, né? E você quer medir o disléxico pela régua do neurotípico que lê aos 6, 7 anos. Não dá. Não dá. O seu filho que tirou 6, ele não é um fracasso porque o outro tirou 10. De forma alguma, cara. E aí, se você tem um pensamento mais raso, você que tá assistindo a gente, tem um pensamento um pouco mais direto. Eu passei por várias pessoas da minha vida. Pessoas que queriam que eu padecesse, que eu sofresse, tudo. E hoje, com o meu TDAH, com o meu atraso, com as minhas recuperações, com as minhas dependências, que eu já passei de ano com dependência, mais de uma vez, tô vencendo. Hoje, eu acredito que eu tô com uma vida mais próspera, mais vitoriosa do que muitos daqueles que, às vezes, em outras épocas, se portavam como alguém superior a mim, que tá à frente de mim, mais merecedor do que eu. Então, não existe nenhum tipo de sentença. E óbvio que isso não tem que ser a régua. O sucesso, ele é sempre pessoal. O sucesso significa que o Yuri de 2023 é melhor que o 22, é melhor que o 21. É sempre pessoal. Mas entenda que se você tem um pensamento desse de ficar comparando o seu filho com o filho da vizinha, que estuda sozinho, que não sei o quê, cara, pare imediatamente. Você tem que se preocupar. Beleza, você tirou 6, vamos tentar um 7? E se a gente mudar essa metodologia? E se a gente fazer de tal forma? Acabou. Eu acho que é isso. Eu acho que a receita para você ter filhos... E aí que eu pergunto para você. Você quer ter um filho que tira nota 10? Ou um filho que é feliz, confiante, seguro? Mesmo com as dificuldades dele, você sabe que quando você for embora, ele vai ser um adulto que vai conseguir tocar a própria vida. E isso está muito ligado à autopercepção, autoestima, noção de respeito e amor próprio, que isso vai também abrir portas e facilitar a vida da pessoa. Então, cara, a gente cria filho para ser feliz, não é para tirar 10, tá? Sim. Eu acho que é isso. É isso mesmo. A gente Entendeu? tem que sair dessa caixinha nossa, do padrão de sempre a mesma coisa, né? Abrir mais o nosso olhar. É. Você estava dizendo de uma das características também muito identificadas da impulsividade. Você tem exemplos teus aí de impulsividade? Hoje eu me controlo bastante. Eu tenho um timer de esperar. Quando eu falo uma coisa, eu já passei pelo timer dos 3 segundos. Tá. Se eu vou falar uma coisa que eu não tenho segurança de que eu tô falando algo extremamente seguro e não impulsivo, eu penso e falo assim, poxa, será que é legal eu comentar da caneca do Altispod? Acho que não. Então eu não falo. Não, acho que sim. Então eu falo. Mas antigamente era assim. Eu peguei esse exemplo, tá? Eu não queria comentar nada, não. É muito bonita, por sinal. Mas eu tô dizendo assim, é o fato da pessoa sair falando e sair fazendo antes de pensar. Então você ofende as pessoas, você conta piada em velório, coisas que você pode fazer porque você não parou um minutinho, um segundinho pra pensar. Então, assim, exemplos pessoais, eu tenho alguns, assim, mas não são exemplos perfeitos. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu tinha 8 anos de idade e o pai do meu antigo padrasto, numa cidade pequena aqui de Brasília chamada Formosa, ele tinha falecido de Chagas. E aí a gente foi lá pro enterro, né? Pro velório, pro enterro. Na hora do enterro, tava um sol forte e tal, é chato pra caramba velório, né? Todo mundo chorando e tudo. Eu não tinha ligação, então pra mim eu tava de boa. E eu lembro que tinha lá os túmulos e tinha uns mausoléus um pouco maior, e tinha um, que lá é uma cidade bem católica, que tinha um burrinho com a Maria, assim, tipo, de cimento, tipo, tinha quase 1 metro de altura. E eu lembro que, falei, nossa, eu vou descansar ali. Aí eu subi no mausoléu, subi no burro e fiquei sentado e abraçado na cabeça do burrinho. Eu tava descansando, mas as pessoas olharam pra trás e viram que eu tava ali, tipo, pô, fazendo sai graça. daí, não tinha nada a ver com que eu tá ali, entendeu? Eu acho que não tinha 8 anos, não, eu tinha mais, tinha uns 10, mais ou menos. Mas enfim, então, falar sem pensar, às vezes ofender, e depois você tem que se explicar pra pessoa. Atravessar o outro. Atravessar o outro, interromper, né? essa impulsividade também, né? E isso é demais. Demais. Questões... Eu me policio hoje em dia, bastante. Então, é uma questão de treino. Eu ainda tenho impulsividade,
Mas, assim, eu falo pra dentro. Se eu aprovar, depois de 3 segundos, aí eu abro a boca e falo. Entendeu? A gente escuta muito falar também, ainda nisso de falta de controle inibitório, impulsividade, questão de compras e organização financeira da pessoa. Outro traço bastante importante. É muito comum, não é? Muito comum. Mas tem uma soluçãozinha para isso. Tá? Vou até passar isso aqui para vocês. A perda do controle financeiro ela é real. Porque geralmente o TDAH ele é muito movido a situações e eventos dopaminérgicos. Eventos dopaminérgicos pode ser qualquer coisa. Comer um chocolate, ativa. Comprar uma coisa, comprar um iPhone, comprar uma roupa, comer uma comida gordurosa, a ingestão de drogas lícitas e ilícitas. São coisas que ativam a nossa dopamina fásica. A dopamina tônica é o gota a gota, que faz com que o seu cérebro fique umedecido, licença poética, tá? Sim. Umedecido dessa substância. E aí você tá o mínimo para você poder dar o próximo passo para o que quer que você esteja fazendo. A fásica é uma liberação, é um jato, é uma liberação forte, que um curto espaço de tempo. Quando você está fazendo algo extremamente prazeroso, quando você toma um susto, quando você está diante de uma novidade, quando você está ingerindo um alimento prazeroso, uma coisa, jogando um videogame, etc. Fazendo uma relação sexual, principalmente no começo, quando é tudo uma novidade, junta com adrenalina, enfim, é altamente dopaminérgico. Então, por exemplo, pessoas que têm TDAH às vezes têm essa dificuldade de não se cuidar muito bem, esquecer da camisinha e tal, isso pode acontecer. Mas veja que a compulsão por comprar faz parte de um dos possíveis vícios do TDAH. Mas não apenas o vício. Existe o vício de passar o cartão, mas também existe o fato de que a pessoa com TDAH, por desorganização pessoal e por outros motivos, ela não se atenta ao quanto que ela já gastou. É aquela pessoa que fala assim, beleza, vamos supor, dia 20 é quando você tem que pagar a fatura do cartão. Ah, tá de boa, eu gastei uns 3 mil esse mês, tá suave, eu ganho 4. Aí a fatura vem 6. Você não se dá conta que você gastou o dobro do que você acreditou que tinha gastado. Enfim, então isso acontece, você se enrolar, etc. Uma dica que eu dou pra isso é o seguinte. Eu gosto de usar muito cartão de crédito. Nunca tive problema, assim, paguei tudo à vista ali, nunca parcelei nem nada. Mas por quê? Eu sempre coloquei o limite do cartão uns 20, 30% abaixo do que eu ganhava de salário, da minha renda mensal. E isso era o suficiente para me proteger. Tinha momentos que eu passava alguma coisa e não tinha mais limite e falava, beleza, mês que vem eu compro. Era uma forma de eu me policiar. Legal. Porque tem gente que faz o quê? Tem um cartão de crédito ilimitado assim, com limite muito maior, ou 2 ou 3, e pô, aí você... Aquilo não é dinheiro, tá? Aquilo não é dinheiro seu, ainda. Uhum. Então, o que acontece? Esse é um ponto também. O outro é o ponto de... Você já parou para pensar, para planilhar, para botar no papel quais são todos os seus passivos, dívidas? Você sabe quanto você realmente ganha por mês e principalmente quanto você realmente gasta? O que eu falo pro TDAH é que muitas vezes falta não apenas organização, mas clareza. Sim. Clareza do tipo assim, cara, se eu somar condomínio, aquele analgésico que eu compro toda semana, que você não põe na... Ah, isso aqui é besteirinha. Sim. De besteirinha em besteirinha, é R$1.000 por mês. Sim. Então você tem que começar a planilhar. Eu gasto isso de verdade de analgésico, eu gasto isso de condomínio, eu gasto isso de taxa extra. Quando eu vou no shopping, eu gasto pelo menos tanto. Então você tem que começar... Lanche, iFood, quanto foi esse mês? Tem pessoas que não sabem, às vezes é muito caro comer fora. Sim. Então... Quando você tem a clareza de fato o que você ganha, de fato o que você gasta, você começa a ter uma coisa que eu chamo de previsibilidade diária. É uma técnica que não foi eu que inventei, mas eu criei para mim e funciona. Que é o seguinte, você ganha, vamos arredondar, você ganha 3 mil por mês. 3 mil por mês, você ganha R$100 por dia, que dá vezes 30, 3 mil. Então, se eu ganho 3 mil por mês, eu posso gastar até R$100 naquele dia. É uma continha boba, mas para mim funciona. Então, por exemplo, não, Yuri, mas eu tenho que fazer compra do mês, eu vou gastar 300. Eu tenho que comprar as coisas lá para casa. Beleza, gastou 300? Tenta se policiar para que nos próximos dias você gaste menos a ponto de você compensar. Porque o TDAH, ele não precisa se preocupar com o dia 20, dia 5, dia 30. Ele tem que se preocupar só com hoje.
Ótimo. Então, assim, cara, esquece. Eu tenho certeza que se você gastar, botar na sua cabeça, cara, eu não posso gastar mais de R$100 por dia. Eu vou me disciplinar. E se hoje eu gastar 150, eu gasto 50 para compensar os 50 do dia anterior. Se você se preocupar só com hoje, eu tenho certeza que sua conta não vai passar de 3 mil. Você não vai ter surpresa. Então, assim, isso é uma das coisas, né? Então, mas isso é ótimo. Você tá falando, eu tô pensando. Eu acho que eu fui salva de mim mesma, porque meu limite do cartão é baixíssimo, então sigo protegida. Se protegeu. Porque realmente esse controle chega. Além do próprio tratamento, né? O tratamento, a terapia, o medicamento também ajuda nessa questão, mas não faz milagre, tá, gente? As pessoas às vezes apostam muitas fichas no medicamento e não faz milagre. Você pode estar... por exemplo, tem muita gente que toma Ritalina e continua não fazendo a tarefa. Sim. Por quê? Porque ela não cria uma ferramenta interna do tipo assim, não, cara, beleza, eu tomei uma... A Ritalina qualquer um, né? Sim, exemplo. Por exemplo, eu tomei a Ritalina aqui, beleza, agora eu vou estudar. Mas aí você vai estudar, tem o telefone tocando toda hora. Pop-up de WhatsApp. Sim. Tem uma TV ligada ali. Tem um YouTube ali no outro quarto com volume alto. Você não vai conseguir. Você vai abrir o seu livro e você vai começar a prestar atenção com mais foco no YouTube que está ligado no outro quarto. Então, assim, você tem que se ajudar também. Sim. Não basta só você tomar um medicamento, mas você tem que buscar o silêncio, compra um abafador, que é o protetor auricular, aquele interno, aquele externo também que abafa o som, fica no silêncio, desliga o celular, põe para carregar no outro lado da sala e começa a estudar. Um dos maiores problemas que o TDAH tem é começar a fazer as coisas. É aquele cara que ele procrastina a tarde inteira para fazer uma tarefa que ele faria em 30 minutos. Ele sofre durante horas para fazer em 30 minutos no final do dia. Então, canaliza, toma o remédio agora, canaliza seus esforços para começar. Porque depois que começa, fica mais fácil você concluir. Então, assim, você tem que tomar cuidado, para você não estar um procrastinador focado. Se você toma um medicamento, mas você também não está se policiando, não está fazendo por onde, para modular o seu ambiente de forma que você consiga produzir muito mais e ser um adulto mais performático, funcional, digamos assim. Entendeu? É porque o medicamento ele pode aumentar mesmo esse foco, mas ele não te ajuda nas funções executivas. E você vai precisar de ferramentas para isso, você precisa estruturar. Não é a única coisa, não é o que salva. Né? Não é. Se fosse, seria fácil. Né? Se o remedinho consertasse absolutamente tudo aqui dos funcionamentos neurais, aí ia estar todo mundo ótimo, né? E então... não é, cara. Senão era cura. Era cura. Você tá com TDAH, então toma ali o remedinho e deu. Não é assim que funciona. O Yuri, eu tava contando isso aqui ontem, né? Pegar 2 exemplos aí das minhas últimas 2 semanas de impulsividade, né? Eu, num final de semana, tava com várias crianças em casa, que eu levo muito molecada pra casa, cuido da meninada ali e fico lá, né? Mediando brincadeiras do Arthur com amiguinhos, com priminhos, né? Possibilitando aí socialização. Socialização, que é importante. Isso. Aí tava com a meninada em casa, tinha dormido uma priminha lá em casa também. E aí eu saí pra ir no shopping com essa priminha de 11 anos. E o Roberto ficou em casa com o Arthur, meu marido, com o Arthur e outras crianças estavam lá. Então eu fui no shopping pra buscar almoço pra gente, né? E era Dia dos Pais, então eu ia comprar um chocolate pro meu marido e pro meu pai. Fui no shopping pra isso aí. Resumindo, eu voltei pra casa com 3 hamsters que eu comprei de uma promoção de hamster que tava tendo no pet shop. Tipo, porque pareceu... Olha, e comprar hamster é um problema. Porque ele começa com 3, daqui a pouco tá com 30. Assim, fui totalmente vendida porque eu amo bichinhos, amo animais de estimação. Um dos hamsters ficou pra minha priminha, que essa minha prima acho que nunca mais vai deixar ela dormir em casa, porque foi dormir em casa e voltou com um hamster pra casa dela. Eu com 2 hamsters ainda cheguei em casa brincando com meu marido. Que seu presente dos pais, né? E ele, Mirella, tipo assim... Como assim? Essa sou eu fazendo as coisas assim, sem nenhum planejamento, impulso, eu quis, aí eu fiz. Ainda a mocinha da loja falou... Olha, leva mais, porque eles ficam amiguinhos, fazem, né, assim, companhia um pro outro. Não, depois eu fiquei sabendo que os hamsters, eles se comem, se matam, brigam até se matar, são territorialistas. Aí agora eu precisei comprar 2 alojamentos, que eu tô com 2 em casa, 2 de tudo. E meu marido só fica assim,
Ó, Mirella, não, terrível. sério, tipo assim, sabe, você não pensa, você não para pra se organizar e tal. E aí, essa semana mesmo, eu queria um curso e eu olhei assim, tinha saído um livro, um e-book. Eu comprei o e-book. Aí, dali a pouco, eu vi que tinha saído o curso com aulas, eu comprei e nesse curso já tinha o e-book. Então, assim, eu paguei 2 coisas, simplesmente porque eu não parei pra ver o que estava incluso ali, que eram do mesmo profissional, Sim, sabe? sim. Foi num impulso ali, né? Nenhum planejamento, assim, né, de fazer as coisas. Isso é bem comum. É bem comum. E aí é uma questão da pessoa se entender e, por exemplo, como eu estudo, não apenas estudo a mim, né? Me analiso bastante, mas estudo o TDAH também quase que diariamente. Eu entendo a importância de criar ferramentas. Então, quando eu estou criando ferramentas do tipo assim, beleza, como que eu vou fazer para reduzir as contas? Eu dei exemplo dos R$100 por dia, por exemplo. Ou então, como eu vou fazer para conseguir trabalhar um pouco melhor? Como é que eu posso organizar o meu ambiente de trabalho melhor? Então, assim, isso tem que ser uma coisa ativa. Porque isso não vem por osmose, isso não cai do céu, e isso você tem que se trabalhar. As pessoas, às vezes, elas vão do tipo assim, deixa a vida me levar. E não funciona assim. Lembre-se que lá atrás você precisava de uma professora particular para que você conseguisse não só aprender, que ela meio que não é que ela me ensinava 2 vezes, mas ela mais me ajudava a me organizar, processar, cadenciar atividades para que eu aprendesse com qualidade naquelas 1, 2 horas que eu estava com ela. E no dia seguinte estava 7, 8. Entende? Então, assim, você tem que buscar essas ferramentas. Se você não tiver alguém do lado disposto a isso, como a tua tia Maria fazia lá na infância, você tem que ter essa consciência de, beleza, vou buscar ferramentas, vou buscar conhecimentos, vou buscar mentorias, alguma coisa nesse sentido, para que você continue tendo progresso, aonde te falta esse progresso. Então isso é importante. Você tem que estar conectado com isso, né? Antenado no sentido de fazer por onde para que você consiga ter progresso, se conhecer e ter progresso nas áreas que estão faltando, entendeu? E isso é uma coisa ativa. Você tem que entender que você precisa do tratamento. Olha, uma coisa que vem bastante lá no inbox também é o seguinte, é engraçado isso. Geralmente vem mulheres me chamar para dizer assim, olha, eu tenho um namorado, eu tenho um marido que tem TDAH, mas não se cuida, não faz tratamento, não toma o medicamento, não faz nada. E eu já não aguento mais. E você tem que entender que isso é uma autorresponsabilidade. Eu falo para ela assim, olha, gente, eu posso até te dar uma dica ou outra, mas se a pessoa não quiser não partir dele, não vai adiantar. Então, gente, assim, se você tá com uma vida que você não tá curtindo, seus comportamentos não tão legais, o seu desempenho não tá legal, você não tá indo bem na empresa, se você não tá legal, você tem que entender o que tá por trás disso, buscar apoio na terapia também, mas principalmente ser obediente. Principalmente ser, digamos assim, eu já ouvi essa expressão, ser treinável. O que é ser treinável? É alguém que está aberto a experimentar o que as outras pessoas que têm mais experiência estão te indicando a fazer. Porque tem muita gente que vai no psicólogo e fala, olha, faça isso, isso e isso para você melhorar o seu desempenho nessa parte aqui. E a pessoa não faz. Não faz. Uhum. Então não adianta, cara. Você está jogando dinheiro fora, você está jogando tempo fora. Entenda que a cura para a dor que você está tendo hoje, para a dificuldade que você está tendo hoje de performar, de conseguir avançar na vida, etc, etc, está em seguir essas orientações, em tentar seguir essas orientações. Então, por exemplo, eu nunca fui não, já tem uns 10 anos que eu sou assim, que eu não sou mais teimoso com as coisas. Se eu percebo que eu preciso mudar porque o que eu estou fazendo hoje não está dando certo, beleza, cara, o que eu preciso mudar aqui? Se eu preciso, eu mudo tudo. O que eu falei para você, eu já tenho 40 anos, eu sei o que dá certo para mim e o que não dá. Tem respeitado seus limites. Meus limites. Então, assim, eu não vou ficar mais 40 anos sofrendo porque eu já sofri os primeiros 40. Chega. Eu vou fazer o que dá certo. E o que não tá dando certo, eu vou mudar. E isso aí não tem nada a ver diretamente com TDAH, mas principalmente com TDAH, porque existe um pouco desse negócio de Ficar insistindo, ficar insistindo, né? Onde não deveria. Insistindo. É esse que é o lance, entendeu? E aí, para finalizar, eu queria que você explicasse aqui, ou falasse, você
É a questão do exercício físico e o TDAH. Uhum. Você faz exercícios físicos? Você teve isso como aliado? Sim, sim. Atualmente, hoje, exercícios regulares e diários eu não estou fazendo. Eu estou fazendo um processo de tratamento do meu ombro. Há 3 meses atrás eu tive uma luxação muito forte no ombro direito, que eu estava fazendo academia com personal direitinho, bonitinho, tive que parar porque eu já estava perdendo a força no ombro. Ainda estou investigando para ver direitinho o que está acontecendo, tá? Talvez uma fisioterapia, alguma coisa. Mas pelo menos 4 vezes por semana eu tenho feito caminhadas, que é o mínimo para me manter assim, cara, eu tenho que me manter vivo e safo aqui. Só que qual que é a importância do exercício físico, seja de alto desempenho, ou pelo menos uma caminhada ali quase que diária? É o fato de você estar melhorando a sua saúde como um todo e também ativando vários neurotransmissores e vários hormônios, como por exemplo a endorfina. A endorfina, que é um hormônio que ele é liberado na prática do exercício físico, ele traz uma leveza e uma sensação de bem-estar que ela melhora todos os seus processos cognitivos durante 6 a 8 horas. Então, por exemplo, a pessoa que tem que estudar de manhã para um concurso, ou para uma prova, o que quer que seja, é interessante que ela faça atividade antes. Ela acorda, vai para academia, sua, chega em casa, toma um banho, toma um café e vai estudar. Você sente isso, você não precisa esperar uma semana. No primeiro dia você vai sentir isso. Quando você estuda, quando você faz uma atividade de esforço cognitivo após a liberação da endorfina, do exercício físico, você tem um desempenho melhor. Você está mais esperto. Você acordou para a vida. Entendeu? Então, assim, isso funciona para qualquer pessoa. Para o TDAH isso é mais sensível ainda. Mas, claro, a prática da atividade física, ela melhora todo o seu físico. Melhora a questão muscular, questão estrutural, questão mental, equilíbrio da sua neuroquímica também melhora bastante. Então, assim, é altamente recomendável. A prática periódica, não precisa ser diária, mas periódica de atividade física, de preferência com acompanhamento, pra você não ter um problema como o meu, né? Por exemplo, ano passado eu fiz natação, fazia bike, fazia corrida. E agora, esse ano, quando eu voltei para academia, que eu parei de fazer academia mesmo, musculação, desde que eu operei a coluna em 2019. E aí eu voltei pra academia, todo feliz que eu tava dando conta, mas estourou o negócio do ombro. Aí eu tive que parar tudo. Sim. Mas assim, se você não tem oportunidade, tempo, dinheiro, o que quer que seja, pelo menos faça a caminhada. E aí uma coisa que eu acho que é interessante é você combinar atividades. Por exemplo, geralmente, quando eu abro uma caixa de perguntas assim no Instagram, eu respondo para as pessoas, eu tô caminhando no parque. Porque eu aproveito que eu tô caminhando no parque, eu tô ali preso naquele circuito lá da... Falei, cara, vamos lá, vou responder a galera. Coisa. Então, assim, quando eu respondo as pessoas, inclusive, eu ando mais rápido. Uhum. É tipo assim, pra eu andar 6 km, são 3 voltas. Se eu andar 6 km no parque, eu vou demorar, sei lá, uns 40 minutos. Só que quando eu tô gravando o vídeo, eu parecia que foi 20. É mais rápido, porque passa mais rápido, eu não vejo o tempo passar. Isso é uma verdade. E isso é a minha técnica. Agora, qual é a técnica que o outro pode fazer aí? Beleza, você não tem um parque perto de você, mas todo dia você vai na padaria pegar pão. Então, em vez de você ir de ônibus, ou de carro, ou de bicicleta, vai a pé. Ah, mas a padaria é na esquina. Cara, vai na outra. Vai naquela que fica uns 500 metros depois, porque pelo menos você tá andando para comprar teu pão. Sim. Você não tem como fugir disso, entendeu? Tipo assim, as coisas que não tem como você fugir todo dia, tenta inserir outras coisas ali. Se todo dia você vai no mercado ou na padaria para comprar um pão, o que quer que seja, um leite, vai a pé. Vai de outra forma. Entendeu? Então, assim, são medidas simples que você faz para inserir bons hábitos na sua vida. De maneira mais recorrente, entendeu? Isso ajuda muito. Eu consigo fazer essa relação direta do quanto a prática de exercícios físicos ao longo da minha vida me ajudava demais. E me ajuda. Ajuda. Outra pessoa, assim, outra produção, outro foco quando eu conseguia fazer atividade física antes de começar o dia, por exemplo. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Eu nunca consegui fazer por muito tempo a mesma coisa, né? Então, aquela era, de novo, uma piada na minha família, que eu só falta fazer canoagem, porque qualquer modalidade que você pensar, tô eu lá, né? Uhum. E cada uma que eu começo, eu quero comprar roupa, eu quero material, eu quero não sei o quê, 3 meses já desisti, mas pelo menos me mantém ativa. Uai, de atividade em atividade, eu tô fazendo alguma coisa. Isso, né? Isso já é uma vitória, cara.
o que vale mais? Alguém que faz 3 meses, várias modalidades ao longo do ano, ou alguém que não faz nada? Exato. É isso. Então, pra mim, me ajuda demais isso, a me centrar mais. Então, sempre senti muita falta em períodos que eu fico ociosa nesse meu rendimento ao longo do dia. Com certeza. É isso que a pessoa tem que ter. Essa autoconsciência, autopreservação, é entender. E aí que tá, gente. Às vezes você segue uma pessoa no Instagram que é alta performance, tá pago, 6 da manhã, o cara já tá saindo da academia. Você nem acordou, o cara já mandou o tá pago da madrugada. Cara, você não precisa ser assim, Exato. tá? Se você fizer uma caminhadinha todo dia, teu corpo já vai agradecer. Entendeu? Exato. Enfim, lógico, se você for possível, o personal que eu tinha e tudo mais, é legal, porque acelera teus resultados e um corpo forte não é só músculo. O corpo forte, ele tem um metabolismo melhor, ele tem a proteção lá, a proteção contra doenças, a imunidade. A imunidade é melhor, a nossa mente trabalha melhor, a nossa neuroquímica está mais nivelada, ou seja, você tem benefícios em tudo. Até a manutenção do cálcio nos seus ossos melhora. Porque você fazer atividade física melhora a calcificação dos seus ossos. Os ossos ficam mais fortes também. Então veja que é só vantagem. E a mente também, como faz parte dessa máquina que é o corpo humano, ela vai ser beneficiada com certeza. Então é isso. É isso mesmo. Olha, muito obrigado pela participação, Yuri, por esse bate-papo, por esclarecer muitas coisas aqui. Brigadão mesmo, que a gente tá. Eu falei, boa noite, pessoal, não tô enganando vocês. Nós estamos um domingo de manhã aqui em Brasília gravando, entendeu? Mas vocês vão assistir de noite. Vocês vão assistir de noite, que é o horário da Altispod. Obrigada pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Mirella. Eu quero dizer que foi um prazer ter estado aqui, tá? Não vi o tempo passar. Que bom. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu trouxe um pouquinho das minhas vivências sobre TDAH. Como eu falei, eu não sou médico, sou psicólogo, mas falar de TDAH não é exclusividade de profissional da saúde, tá? É isso e eu mesmo. acho que todas as pessoas que falam sobre TDAH, elas têm que ser, no mínimo, sim, coerentes, responsáveis e tudo. Agora, eu trago muito da minha vivência. Tá? E eu acho que as pessoas podem se identificar. Sim. Talvez alguma dica que eu dei aqui, alguma coisa ou outra, pode não fazer sentido para uns, fazer sentido para outros. Sim. E se eu puder ajudar uma pessoa, para mim já tá valendo. Então, espero que tenham gostado. Se quiser me seguir, eu tô no TDAH Descomplicado, o nome TDAH Descomplicado, em todas as redes é esse mesmo? nome, é o mesmo nome, Ótimo. é YouTube, Instagram, TikTok, até o Twitter também. Enfim. E o seu livro, o pessoal livro quiser também. encontrar Tá na nas Amazon. suas redes, vai ter algum link, direcionamento? Sim. E tá na Amazon também. Tá na Amazon esse livro aí para os pais, né? Tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos do TDAH Descomplicado. Inclusive, todos os vídeos do YouTube, se você abrir a descrição, tem um linkzinho lá pro vídeo, pro livro, para você poder comprar também, adquirir. E seus cursos também estão Sim, lá, mentorias. Para quem tiver interesse, vai lá, dá uma olhada, né? Ver se se identifica e que isso possa te ajudar nessa jornada. Atualmente eu tenho 2 cursos. Certo. Que é o programa Meu TDAH, que é voltado aos pais, que são mais de 200 horas de aula gravadas, comigo e com vários profissionais, com 4 ou 5 psicólogas, que ao longo do tempo que a gente foi um curso que a gente ministrou durante 3 anos. Então todas as aulas estão gravadas ali. Hoje quem comprar o programa Meu TDAH vai ter acesso a todas essas aulas para você aprender a identificar e manejar as principais dificuldades do seu filho, criança ou adolescente, vai ter ao longo da vida. Então é um programa completo que ele ajuda bastante nesse sentido. E também tem um grupo do Telegram para vocês poderem trocar uma ideia ali, trocar figurinha com outros pais também. Legal. E tem o Clube TDAH em Ação, que é voltado para adultos, que são as dificuldades, são assim, manejos, dificuldades e soluções que eu encontrei, e eu estou compartilhando com vocês, que muitas podem ajudar, soluções práticas para o TDAH lidar com o seu dia a dia. E assim, é aula para TDAH. São aulas de 30, 40 minutos no máximo. Legal. Você assiste ali, não enjoa, já começa a botar em prática na hora, para poder te ajudar a manejar o TDAH. Não existe cura, não existe solução mágica, é manejo. Mas agora é aquela coisa, eu também sou um cara que todo dia procrastino, todo dia sinto os mesmos sintomas que você, tô me manejando e tô ali vivendo e prosperando. E todo mundo, você também é possível. É possível. Não é para descansar no diagnóstico, em nenhum diagnóstico. O diagnóstico é para te dar um ponto de partida, para te dar nome às coisas, te direcionar, né? E não para sentar e ficar, não, é porque eu sou TDAH, é porque eu não consigo. Não, é para te colocar em movimento, né? Exatamente. Que
a serventia disso. Exatamente. Então, mais É uma isso. vez, obrigada, pessoal. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Quem não tiver inscrito, se inscreve no canal e participa aqui dessa comunidade Altispod. Um beijo, tchau, tchau. Valeu.